O primeiro convidado que eu gostaria de já apresentar é o Francisco Paiva Júnior. Ele é editor-chefe da revista Autismo, é jornalista, pós-graduado em jornalismo, segmentado da editorial, autor do livro Autismo Não Espera, Haja Logo, da editora M-Books, cofundador e CEO da primeira rede social do mundo dedicada ao autismo, que é tismo.me. E o mais importante, ele é pai do Giovanni, de 14 anos, que é autista, e da Samantha, de 12 anos. Francisco, obrigada pela sua participação, e os minutos que seguem são seus. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui nesse evento, honrado com o convite, e queria bater um papinho rápido com vocês, aí, de uma maneira muito objetiva, a respeito de informação de autismo, de fake news, enfim. A gente vai bater um papo que eu acho que vai ser muito interessante a respeito disso. Eu vou compartilhar minha tela para iniciar a apresentação aqui, e aí a gente consegue ir ampliando esses temas. Vamos lá, então, falar um pouquinho de informação e autismo. A Luciana já me apresentou, eu vou dar só mais alguns detalhes, então. Eu sou cofundador, editor-chefe da revista Autismo. No decorrer aí da minha fala, eu conto um pouquinho mais sobre a revista, mas é uma revista gratuita, impressa e digital. Então, já para quem já tiver com curiosidade, pode ir no site lá, você colocar no Google Revista Autismo, vai achar o site que é canalautismo.com.br, vai achar a revista Autismo em todas as redes sociais, enfim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sou autor desse livro, chamado Autismo Não Espere, Haja Logo, publicado pela M-Books, um livro em que eu, como leigo, falo um pouco sobre os sinais de autismo, sobre como encarar o autismo ali, que não é um bicho de 7 cabeças, e trazer um pouco de otimismo também para quem está nesse início de jornada, principalmente, né? Para quem ainda não chegou no diagnóstico, ainda está confuso, ou acabou de ter um diagnóstico. Enfim, é um livro mesmo com uma linguagem muito acessível, de leigo, para os demais leigos. E aí estou liderando a criação da Tismo.me, que é a rede social dedicada ao autismo. A gente também vai falar um pouquinho sobre ela, vou contar um detalhezinho dela que eu acho muito importante aqui, mas no final. E a gente se fala também. Se você digitar tismo.me, você vai cair no site também da Tismo.me e vai poder saber os detalhes e, inclusive, acessar. Bom, e aí, o mais importante, né? Eu sou pai do Giovanni e da Samantha. O Giovanni está com 14 anos, ele faz 15 agora nesse mês de abril. A Samantha está com 12, faz 13 em maio, então os dois estão aí na beirinha para virar a idade, né? O Giovanni tem autismo, eu costumo fazer a brincadeira que o Giovanni tem autismo e a Samantha tem chulé, porque o Giovanni não é o autismo e a Samantha não é o chulé. Né, é só uma característica dos dois, dentre outras tantas, né? O Giovanni faz conta de cabeça super rápido, é ótimo para seguir regras, né? Obedecer aí as determinações, né? O que deve ser feito. A Samantha desenha muito bem, tem uma sensibilidade, um dom artístico aí que já está bem latente, bem notável. Então, a gente nunca pode resumir, né? Nenhuma pessoa a uma característica e muito menos a um diagnóstico. Bom, além disso, nós vamos falar sobre o nosso foco principal, o nosso assunto principal, que é autismo e informação, né? Eu vou querer colocar um vídeo daqui a pouco, vou pedir para a produção colocar, só vou explicar aí o contexto primeiro, né? Eu recebi uma mensagem por e-mail falando desse filme Amargo Pesadelo, numa cena específica que é o duelo de banjo, entre o violão e o banjo, e era mais ou menos aí, a suspeita de autismo do Giovanni veio em 2009, em março de 2009,
Então, próximo disso ali, alguns meses depois disso, eu recebi e-mail de 2 pessoas diferentes, inclusive, então já era um e-mail que já estava meio que rodando ali, né? Falando de uma cena incrível de um filme que que era uma cena real. Então a equipe parou num posto para abastecer, e aí o ator principal pegou o violão para tocar e viu que tinha um menino com banjo. Quando ele viu que o menino estava tocando, que tinha um menino lá, o diretor falou, grava isso aí. E aí tiraram a câmera, gravaram, e é um menino autista nessa cena. Então é uma cena muito interessante, eu também fiquei encantado com esse e-mail. Mas eu conto o resto da história, eu vou querer passar um pedacinho dessa cena só para a gente poder contextualizar. Então, se puder colocar o vídeo agora, por favor, gente. Say, mister, I love the way you wear that hat. You don't know nothing. I don't think you understood me. I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Drivers, you understand? You might get a driver, brothers. Who? The driver, brothers. Where do they live? They live back over that way. Deficiencies. Isn't that pitiful? Who's picking the banjo there?
could, too. I believe he could. That's good. That's very good, sir. God damn, you play a mean banjo. Ó, essa Por onde cena anda ali, sua frota? Reduza os custos usando o me sistema encantou, da Kublin. logicamente, Acompanhe a localização. E eu fiquei pensando, poxa, que legal, que história legal, né? Mas aí, como eu sou jornalista, eu sempre vou checar primeiro as informações antes de repassar. E olha que nem se falavam de fake news naquela época, em 2009, né? E aí eu verifiquei, e em poucos minutos, para não dizer 2 minutos, eu consegui ver que a cena era falsa, que não tinha nada disso. Rapidamente eu descobri que o rapaz não é autista, a cena não é real, foi uma cena montada de Hollywood. O rapaz não sabe tocar banjo, né? Não tem nenhuma habilidade assim. E aí descobri que o nome dele é Billy Riddens, né, do ator, e que ele foi escolhido numa escola local porque ele era o mais esquisito da turma, e ele não toca banjo, foi um truque ali de Hollywood. Eles tinham uma jaqueta com 4 mangas, e aí uma manga ficava para trás, e o cara que toca o banjo mesmo colocava os braços na manga ali, enfim, e fazia parecer que era o menino que estava tocando. E o que eu fiz? Escrevi essa justificativa toda e devolvi aos 2 que tinham me mandado o e-mail. A respeito disso, lógico que eu frustrei as 2 pessoas, porque a história é muito legal, né? A história é muito interessante, e é isso que faz a gente cair em fake news, é isso que faz a gente ficar vulnerável a esse tipo de coisa, né? O Billy Riddens está aí, ó, ele, depois, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar também. Eu não vou me alongar aqui tanto, porque a gente não tem tanto tempo, mas tem o vídeo dele dando entrevista, e ele pegando esse banjo. Ele não sabe fazer nada com o banjo ali, ele segurou ali, não sabe fazer uma nota no braço do banjo. Então, por conta disso, eu fiquei muito preocupado, né, com as fake news, que não tinha esse nome ainda, mas com as notícias falsas, porque se a gente fala de notícia falsa em qualquer área, a consequência pode ser muito ruim, mas na área da saúde, o potencial da consequência ser negativa é muito maior, né? É muito mais delicado. E por que isso acontece, né? Tem um fenômeno que lá em 2016 foi definido como pós-verdade, foi a palavra do ano do Oxford Dictionary em 2016, que é um conceito que a gente quer, basicamente, a gente quer acreditar naquilo que faz bem para a gente, ainda que os fatos digam o contrário. Então, eu seleciono na minha mente que fato vai corroborar para aquele meu pensamento e qual fato é contra. E aí eu ignoro esses fatos que são contra e eu prefiro acreditar só numa parte para poder confirmar aquela verdade que eu queria que fosse, né? Eu queria que fosse uma verdade, mas ela não é. E é isso que tem acontecido muito hoje em dia, né? A gente não dá bola para todos os fatos, não considera todos os fatos e considera só o trecho da informação que para a gente é importante, que para a gente combina com o que eu quero acreditar. Então, isso tem facilitado muito. Não era para a gente ter fake news hoje, né? A gente consegue, em poucos minutos, ter acesso a quase todo tipo de informação. Em poucos minutos, a gente consegue checar quase todos os fatos e a gente ainda cai em fake news, né? Quem nunca compartilhou algo que só leu o título? Quem nunca, né? Que joga a primeira pedra. A gente não quer consumir o conteúdo e ter certeza daquilo. A gente quer obter informação rápida e quer repassar isso logo. E aí, quando a gente entra em saúde, mais especificamente aqui no nosso papo a respeito de autismo, podem acontecer coisas perigosas mesmo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para disseminar fatos, para disseminar coisas que estão confirmadas, corroboradas, que estão ali, que eu tenha uma certeza. Na dúvida, é melhor eu não compartilhar, né? Quantas vezes a gente não tem um sintoma, algum sintoma diferente, ou alguns sintomas diferentes, e a gente vai consultar onde? No Dr. Google, no hospital do Facebook, não é isso?
a gente vai lá e vai procurar a rede social, a gente vai procurar o buscador e a gente vai já querer um diagnóstico, né? Então, aqui, eu enumerei 6 dicas rápidas aqui para a gente evitar cair em fake news, né? Então, a primeira delas é, você conhece o site que tá publicando essa informação? Porque quando a gente considera que, sei lá, o site é zedaesquina.com, isso não vai me transmitir a confiança, né? Quem é o zedaesquina.com? É diferente quando eu pego algo que é de uma grande empresa, de uma grande mídia de massa, de uma grande universidade, de um grande hospital, enfim. Essas instituições maiores, elas vão zelar muito mais pela imagem institucional delas e vão ter um rigor muito maior para publicar algo. Então, começa aí. Se eu não conheço essa fonte de informação, eu não estou dizendo para você não acreditar, mas eu estou dizendo para você, coloque um pé atrás, né? Desconfie, faça essa reflexão. Uma grande emissora, por exemplo, TV Globo, Record, eles têm um nome a zelar, né? A gente sabe que tem interesses comerciais, que são empresas, que têm os seus interesses, e aí, mais ainda que a gente tem que ter uma visão crítica, né? Tentar não ver uma informação só de uma fonte. Quanto mais eu puder ver de outras fontes diversas, eu consigo formar a minha opinião com os fatos, com as versões do fato que eu vejo em diversas mídias. Tem como saber de quando é a notícia? Porque, normalmente, quando é fake news, assim, uma fórmula boa é não colocar data, né? Quem nunca recebeu aqui uma mensagem dizendo que se você for no caixa eletrônico do banco à noite e você estiver sendo assaltado, você digita sua senha ao contrário, que a polícia vai vir e tal? Gente, que maluquice isso, né? Mas vira e mexe, volta essa história de novo e eles reesquentam essa fake news e mandam para a gente. Então, não ter uma data, não saber de quando, é um outro indício para a gente ficar com o pé atrás, né? A notícia tem um autor, quem ele é? Então, se não tem autor, mais ainda pé atrás, e se tem um autor, tá fácil de você investigar. Se essa pessoa existe mesmo, muitas vezes eles colocam alguém que existe, mas esse alguém não tem nada a ver com essa notícia, muitas vezes, quando a gente está falando de fake news. Então, investigar quem é o autor é outro ponto muito importante. Você consegue identificar a fonte de informação? Então, está dito lá de onde veio essa informação? É outro ponto, né? Fake news ali, normalmente, um padrãozão ali, não vai ter a data, não vai ter o autor, vai falar as coisas meio sem você ter onde checar. Você pode colocar uma frase ali, normalmente, se você copiar uma frase igualzinha você recebeu no Google, colocar ela entre aspas, você vai achar muitas vezes essa mesma informação repetida, às vezes até em sites que naquela época não tinha, mas que hoje tem sites de checagem de fatos, né, que vão indicar, inclusive, com provas e com links de fontes para saber se aquilo é fake news ou não. E é uma notícia bombástica, porque normalmente fake news é algo que vai mexer com a sua emoção, né, algo que vai te trazer algo, uma informação que vai provocar uma emoção, um sentimento. Como no caso do filme. Poxa, que legal, né? O menino autista tocando banjo desse jeito, nossa, participando do filme, que barato. Mas não é nada disso. É gostoso acreditar nisso. É bom, mas não é verdade. A gente tem que cair na real, né? E hoje tem, enfim, 1000 maneiras da gente fazer isso. Essas dicas são algumas, e a última é penso, logo não compartilho. Então, a gente toma cuidado com o que vai compartilhar, né? A gente ser mais seletivo ao compartilhar algo, né? Eu costumava ali na minha adolescência, juventude, falar assim, ó, se eu sabia de alguma coisa e aí eu ia contar para alguém, antes eu pensava, eu contar isso vai ajudar alguém? Vai fazer bem para alguém? Então, a mesma coisa eu digo hoje na hora de compartilhar, né? Eu compartilhar isso vai ajudar alguém? Vai fazer bem para alguém? Talvez uma reflexão que seja interessante de ser feita. E aí, se a gente está falando de saúde, a gente tem que falar em evidência científica. Não tem como a gente ignorar isso. A ciência tem uma metodologia muito importante que fez a gente chegar até aqui, né? É graças à ciência que a gente aumentou demais a nossa expectativa de vida, que a gente criou tratamento para um monte de coisa. As pessoas não morrem tão cedo quanto morriam 50, 80 anos atrás. E não é possível que está errado, né?
se isso trouxe a gente até aqui, trouxe essa evolução toda, eu acho que vale a pena a gente depositar a nossa confiança na ciência. A medicina baseada em evidências, né, enfim, fez uma transformação muito grande, né, trouxe uma mudança muito grande para melhor, logicamente, positiva, né? E aí a gente tem que ter a consciência que a ciência é feita de certezas provisórias, né? Hoje a verdade é essa para a ciência e amanhã a ciência tem essa flexibilidade de falar, opa, isso aqui não é bem assim, agora está melhor explicado num outro modelo, numa outra hipótese. Então, é muito importante que a gente, ainda mais agora, né, em momentos que a gente vive uma pandemia, a gente depositar nossas fichas na ciência, que é o que vai fazer a gente chegar mais longe, sem dúvida nenhuma, né? E as evidências científicas têm uma escala aí de importância. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito mais denso, mais complexo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com a evidência científica, né? Saber que uma tem um valor maior que a outra e se essa evidência é robusta, né? Se ela tem aí, se ela tem uma checagem feita pelos seus pares, onde isso foi publicado, com que critério, enfim, é algo muito importante. E um cuidado muito primordial que a gente tem que ter é das fontes de informações que a gente vai consultar, né? Qual é a minha fonte de informação? Onde eu consulto as coisas? Onde eu costumo checar as coisas? Eu já descobri uma mentira, né? Ou algo impreciso onde eu costumo fazer as minhas consultas, por onde eu costumo me informar. Hoje, a maioria dos sites de informação hoje em dia fazem um papel muito importante de curadoria, né, que vai separar o joio do trigo ali, peneirar aquela informação para trazer para a gente o que é importante de verdade, né? E por eu dar valor demais nisso, por ser jornalista, principalmente, após o diagnóstico do meu filho, eu achei por bem fazer alguma coisa nessa área que trouxesse informação de qualidade para as pessoas. Daí veio a ideia de criar a revista Autismo, que é uma revista gratuita, como eu disse no início, impressa e digital. Hoje é distribuída em mais de 100 municípios, para ser preciso, 105 municípios no Brasil inteiro, em todas as capitais, em todos os estados. E isso de maneira gratuita, graças a uma parceria da Jamef Transportadora e da Azul Cargo, que é da Azul Linhas Aéreas, que faz essa revista chegar nos extremos do país de maneira gratuita, em sua maioria para pessoas que não têm acesso à internet. A gente aqui num evento online, às vezes é difícil a gente lembrar que metade do nosso país não tem acesso à internet. Lembrar que muitas vezes o acesso à internet de quem tem, às vezes é só um WhatsApp, o que às vezes até significa desinformação em muitos casos. Então, a revista Autismo chegar impressa num momento em que as empresas todas estão parando de imprimir coisas, editoras fechando, títulos de revista também sendo fechados, a gente está aqui imprimindo revista porque é importante chegar na mão de muita gente que tem isso como sua única fonte de informação em algumas situações. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que é um extremo, que é a revista chegar na ilha de Marajó, né, que para mim é uma honra muito grande. A revista sai daqui de São Paulo, vai para Belém, de avião, de lá eles descem de barco da ilha de Marajó até Belém em 12 horas, depois mais 12 horas para voltar, e lá internamente ainda distribui nas cidades do entorno ali, do interior, em muitos lugares ali, que é um dos menores índices de desenvolvimento humano do país, um dos menores IDHs do país, e em lugares que não tem acesso à internet, em muitos lugares que nem tem acesso a celular, né? Nem um sinal de celular tem. Então, é de suma importância expandir esse projeto, e é por isso que eu tenho aí um orgulho muito grande disso. A revista foi criada em 2010, junto com o Martim Fanucchi, outro pai de uma menina autista, e passou por várias fases, e hoje, desde o início de 2019, é uma empresa privada, comercial,
porém com um propósito social, continuando com aquele mesmo propósito de disseminar informação de qualidade a respeito de autismo da maneira mais democrática possível, gratuitamente. E aí, para falar, o que a gente já desmistificou de fake news na própria revista Autismo? Bom, um exemplo que eu posso dar foi quando a gente publicou a reportagem sobre o MMS, né? Que é aquela substância milagrosa que curaria autismo, AIDS, malária, agora Covid também, enfim, cura tudo, e a indústria farmacêutica não descobriu e não está vendendo isso. Olha que mistério, né? Algo que tem o poder de curar, muito barato, e a indústria farmacêutica não vende isso. Não é para desconfiar, no mínimo. Para quem não conhece essa história do MMS, se procurar na internet, aí você vai achar tanto para comprar como a história, né? Infelizmente ainda tem gente vendendo isso, mas o MMS é dióxido de cloro, que é usado comumente na indústria do papel, para embranquecer o papel ali. Então, para vocês verem, é um alvejante muito forte, muito poderoso, e alguém inventou que isso cura um monte de coisas, e aí famílias vulneráveis, famílias ali num momento de desespero, acabam acreditando nesse tipo de coisa e caindo, né, numa história dessa que é extremamente perigosa, né? Então, em muitos casos, como o gosto é muito ruim, eu não experimentei, tá, gente? Eu tô dizendo que é muito ruim porque me disseram, mas eu não experimentei isso. Mas como o gosto é muito ruim, principalmente para as crianças mais novas e tudo mais, acabam administrando o MMS, e também é uma forma que alguns médicos, e aí bota aspas nesses médicos, acabam prescrevendo isso, né, para fazer enema, né, que é administrar o medicamento através do ânus, introduzindo isso no reto. Então, isso causa a descamação do intestino, que é extremamente perigoso, né, e é um procedimento que traz um risco de morte para a pessoa, e essa descamação, esses pedaços do intestino que vão saindo, esses teóricos, e bota muitas aspas nisso de novo, esses teóricos dizem que são os vermes que causam autismo que estão sendo expulsos do organismo. E aí, as famílias que estão em desespero, que estão mais vulneráveis, acabam acreditando num negócio desse e optando por fazer isso, né? Então, é algo extremamente perigoso, é algo para ser alertado, para ser denunciado, e é quase uma religião. Quem acredita nisso defende ferrenhamente que o MS está melhorando a pessoa e tudo mais, e, enfim, a gente acaba enxergando o que a gente quer, né? Aí é a pós-verdade que eu falei lá no início, potencializada, né? Levada aí a um grau maior. Outra fake news que foi capa da nossa revista foi Messi não é autista. Foi uma fake news criada no Brasil, que o Messi é autista. A gente conta nessa reportagem a história toda da criação dessa fake news, da primeira publicação a respeito disso, e isso se alastrou em muitos sites, não só em português, mas em espanhol, em inglês, agora em francês, desde que o Messi foi jogar na França, e é uma fake news que já foi desmentida pelo próprio médico do Messi, pela família toda, e as pessoas ainda insistem, né? Então, assim, poxa, seria muito legal se o Messi fosse autista, cara que é o melhor jogador do mundo, ganhou vários prêmios, né? Que legal isso, né? De novo, que gostoso seria compartilhar um negócio desse, né? Mas não é verdade, né? Então, eu não posso fazer isso. E eu tenho outros autistas com destaque mundial que a gente pode usar, né, para dar esse exemplo, para ter orgulho e tudo mais, né? A gente tem aí a Temple Grandin, talvez seja a autista que há mais tempo é a autista mais famosa aí, que se admitiu autista e faz palestras ao redor do mundo, não só sobre autismo, mas de manejo de gado. Ela é doutora em manejo de gado, então é uma pessoa também muito importante para a comunidade. A Greta Thunberg, né, a ecoativista sueca, é outra pessoa de destaque mundial. O Elon Musk aí, se assumiu autista alguns meses atrás, aí, ao vivo na TV
dos Estados Unidos, num programa de TV lá no Saturday Night Live. E, enfim, a gente tem gente, né, para a gente poder falar. O Anthony Hopkins, né, ator com Oscar e tudo mais. Tem muita gente que tem autismo que a gente já conhece, então a gente não precisa usar fake news, nem usar quem não é autista para levar nenhuma mensagem desse tipo, né? Então, eu destaco aqui essa importância da informação, novamente, porque a gente está lidando com algo muito, muito delicado, que é a saúde. Eu queria contar um pouquinho sobre a Autismo.me para vocês, e aí queria, antes disso, falar contar de um recurso de acessibilidade que a gente criou lá, mas principalmente porque ele tem a ver com o acesso à informação, né? O acesso à informação também é muito importante se a gente pensar que as pessoas com autismo podem precisar de recursos de acessibilidade. E aí, o que seria um recurso de acessibilidade para uma pessoa autista? O meu filho acabou fazendo um trabalho na escola sobre acessibilidade, bem na época que a gente estava desenvolvendo esse recurso. E aí ele fez um vídeo para o trabalho dele da escola. E aí eu acabo usando esse vídeo em muitos momentos, porque é ele mesmo explicando esse recurso de acessibilidade. Então eu vou deixar ele explicar para vocês aqui, depois eu entro e falo de novo. Vou pedir para a produção colocar o nosso segundo vídeo aí, e aí é o Giovanni explicando sobre o recurso de acessibilidade na Autismo.me. Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. Acessibilidade é que a gente pode, da maneira mais possível, das pessoas que têm dificuldade, fazer o que a gente faz e tornar-se o mais igual possível. Por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas não pode subir escada e não tem acessibilidade. Aí a gente podia fazer o quê? Pôr uma rampa. Exemplo também da pessoa cega lendo um livro. Aí como que ela faz para ler um livro? Ela põe o braille, que é uns pontinhos, uns furinhos, que cada furinho é uma letra. Aí a pessoa vai passando com o dedo para ler. Celular também tem acessibilidade. Para quem é cego, tem um leitor de tela. Meu pai está criando uma rede social, a primeira rede social do mundo para autismo. O nome dessa rede social é Autismo.me. Ele criou lá o primeiro recurso para ajudar os autistas. É o primeiro recurso de acessibilidade para os autistas. Tem muitos autistas que têm hipersensibilidade visual. E o que é isso? É a pessoa ser muito sensível visualmente. Tudo que ela enxerga fica muito maior e mais forte para ela. Por exemplo, os emojis. Sabe aqueles desenhos que a gente usa para mandar mensagem? Tem autistas que se tiver emojis, não dá nem para ler o texto. Os emojis fazem eles desviarem a atenção. Então, tem autista que tem que tampar o emoji com a mão para conseguir ler o texto. Por outro lado, tem autistas que são bem diferentes. Tem pessoa que não consegue ler o emoji, não consegue entender o significado do emoji. Por exemplo, o emoji, ele não sabe se o rosto do emoji está sorrindo, está triste, está bravo. Essa é a característica de alguns autistas. E para resolver isso, meu pai fez um recurso de acessibilidade para os autistas. Eu vou mostrar aqui na tela, olha que legal. Aqui, esta é a tela do aplicativo Autismo.me. Você vem aqui em configurações e agora clica em acessibilidade. Aí tem um exemplo de um texto com emoji. Aí nós temos esses dois botões aqui. Esse aqui de cima liga e desliga a visualização de emoji. Eu vou ligar e desligar, olha só. Então quem tiver dificuldade de enxergar os emojis pode desligar. Esse de baixo liga e desliga a descrição do emoji, ou seja, uma explicação do que é cada emoji. Aqui eu ligo e desligo também, olha só. Aqui em cima você pode ver com emoji, com descrição, sem emoji, sem descrição. Se eu ponho, por exemplo, com emoji, com descrição, eu consigo saber o que cada emoji significa. Isso facilita muito a vida de muitos autistas. E se o emoji me incomoda, eu posso desligar o emoji e continuar com a descrição. Assim eu não perco nada do que está na mensagem. Então esse é um exemplo de um recurso de acessibilidade que está ajudando muitas pessoas com autismo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
Então, esse foi aí o Giovanni explicando, né? E aí eu vou contextualizar aí essa história um pouco, também de maneira bem objetiva. Eu ouvi num podcast feito por autistas, que é o Introvertendo, aliás, que eu recomendo para qualquer um que queira entender mais de autismo pela própria boca dos autistas, que é o podcast Introvertendo. E aí, num dos episódios, eu ouvi lá algumas pessoas falando que tem uma hipersensibilidade visual a ponto delas terem que tampar a tela para conseguir ler um texto que tem emojis, por exemplo, que aquilo tira a atenção deles. Bom, além disso, eu ouvi de um outro grupo que queria muito usar emojis, quer usar emojis, mas não consegue entender o que os emojis querem dizer, né? Vamos combinar que até para a gente, neurotípico, também é difícil entender muitos sinais dos emojis. Hoje a gente tem, enfim, milhares, né? Uma infinidade. Ano passado, nas Olimpíadas, eu vi um emoji numa mensagem e eu demorei a entender o que era e tive que pesquisar, e era um kimono, né? Um kimono de judô, e eu nunca tinha visto o emoji do kimono, nem sabia que existia. Então, tem muitos autistas que querem utilizar, não conseguem, principalmente os que têm mais dificuldade da leitura de expressões faciais, acabam tendo uma dificuldade maior de ler os emojis que estão exatamente demonstrando expressões faciais. Bom, esse recurso faz o quê? Você liga e desliga o emoji, liga e desliga a descrição. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês de como isso pode ser muito inclusivo para essas pessoas que têm essa dificuldade, né? Então, a pessoa que não quer ver emoji nenhum, ela desliga o emoji. Mas se ela só desliga o emoji, ela fica sem a informação. Então, ela desliga o emoji e liga a descrição do emoji. E ela não perde a informação. Vai estar lá escrito, rosto com olhos de coração. Rosto mandando um beijo. E aí ela tem a informação sem ter o emoji atrapalhando. Bom, para o outro grupo que quer muito usar o emoji, eles podem manter o emoji ligado e ligar a descrição. E aí, do lado do emoji, vai ter a descrição. Então, você consegue entender também o que aquele emoji significa, o que ele quer dizer, e você consegue usar e aprender ao mesmo tempo, né? Então, é muito importante conseguir pensar em alternativas de acessibilidade para as pessoas com autismo, porque isso não para somente em adaptar uma prova no colégio, né? Ou deixar uma hora a mais para a pessoa poder fazer um Enem, por exemplo. A gente tem que ouvir mais os autistas, ouvir mais as pessoas com autismo para saber delas, né? O que dificulta a sua vida, o que impede aí ou diminui a sua qualidade de vida e quais as soluções que podem ser propostas, né? Essa solução tecnológica, por exemplo, foi muito simples de ser desenvolvida. Não foi algo, um recurso que envolveu aí uma alta tecnologia. Foi simplesmente ter a empatia de se colocar no lugar das pessoas com autismo e desenvolver, né? E pensar numa solução que fosse rápida. Bom, a Tismo.me, né? Se a gente está falando de informação, a Tismo.me tem tudo a ver com informação, porque a ideia é não só ser uma rede social dedicada à saúde, dedicada mais especificamente ao autismo e síndromes relacionadas ao autismo, mas também organizar e estruturar os dados de saúde das pessoas com autismo. Isso pode trazer benefícios enormes para toda a comunidade. Então, é algo que a gente tem desenvolvido com muito carinho, com autistas envolvidos no desenvolvimento também, né? E nós devemos lançar aqui nas próximas semanas um gerenciador de terapias que vai ser muito útil também para as pessoas terem uma acessibilidade maior, inclusive para a terapia, e a gente poder captar dados de terapias que a gente hoje praticamente não tem, né? E, além disso, vamos lançar uma ferramenta para estudo científico, que tem muita coisa muito legal para vir aí. Então, se você acessar ali o site tismo.me, você pode se cadastrar gratuitamente ali. A rede ainda precisa de convite para você conseguir entrar, mas você, no site, tem um botão lá embaixo que você pode pedir o convite, a gente manda na hora,
e a gente deve abrir para lançar a versão, nós estamos numa versão beta ainda, para lançar uma versão final daqui a algumas semanas, e aí não vai precisar nem de convite mais. Mas eu insisto, vão lá conhecer, e a gente está construindo isso junto. Então, é muito importante para a gente, inclusive, ter a opinião de todo mundo, para a gente construir, como a gente construiu esse recurso de acessibilidade de uma maneira coletiva, a gente poder também ver o que quais são as demandas, né? O que seria importante, e a gente poder virar um grande hub de serviços ligados ao autismo. Gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, para falar. Quero agradecer demais a atenção. Aqui estão os meus contatos para todos vocês, tanto da revista Autismo, quanto da Autismo.me, e quem quiser entrar em contato e tiver alguma dúvida mesmo depois, precisar de algum material, saiba que a revista Autismo é inteira gratuita e você pode republicar as coisas sem precisar pedir autorização, apenas citando a fonte. A gente já deixa o material todo aberto para isso mesmo, tá? Então, agradeço demais aí a atenção e a paciência de vocês me aguentarem ouvindo esse tempo todo. A gente que agradece, Paiva. Obrigada